Bom dia! Hoje é domingo, dia 16 de janeiro de 2022 e aqui estou para trazer uma mensagem dando continuidade aos nossos trabalhos dos domingos de manhã. Meu nome é Andréa Ren e sou trabalhadora do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na rua Comendador Roseira, número 9, no Prado Velho, em Curitiba, no Paraná. A mensagem que trago hoje tem como título Diante do Progresso e é do livro Inspiração, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Não aguardes o progresso geral para acender a luz em ti mesmo. Faze, antes de tudo, claridade em teu próprio coração, cooperando no erguimento do progresso geral. Ergue seu celeiro de pão sobre o concurso da semente humilde. Levanta-se o lar sobre pedras esquecidas e ocultas. Muitos esperam o esplendor do futuro, distraídos da edificação que o presente lhes solicita, e preferem confiar-se à crítica e ao azedume, açoitando verbalmente personalidades e instituições que mal aprendem a conhecer. Lembra-te de que a perfeição do todo jamais se definirá sem o aprimoramento da unidade e cada um de nós constitui essa unidade viva e consciente, com a responsabilidade de acrisolar-se na precisa sublimação em favor da vida. Não bastam a improvisação de textos legais, a promulgação de decretos da força, o estabelecimento de regimes governamentais ou a transformação dos estados humanos para que o progresso legítimo se estenda triunfante. O problema crucial da felicidade mora no homem e somente na criatura pode ser efetivamente resolvido. É por isso que Jesus, centro divino, agindo para a divinização da humanidade, não se perde em cogitações salvacionistas à base de plataformas simplesmente verbalísticas que patrocinem o Evangelho de fora para dentro. Servindo e ensinando, até o derradeiro sacrifício, entrega-se à obra regeneradora de coração para coração, exaltando a importância da individualidade no aperfeiçoamento comum. Aqui, sana as feridas de um leproso. Ali, reergue um paralítico. Acolá, socorre uma criança desamparada. E mais além, acolhe um doente ao desabrigo. E, de alma para alma, sem exércitos e sem tronos, sem éditos e sem espadas, estabelece entre os homens o império do amor que, iniciado há quase 20 séculos, continua avançando na direção do porvir. Não exijas que a terra se transforme para o bem, para que teu espírito se renove para a vitória da luz, porque enquanto alguém estiver ausente do bem e da luz, padecerá o mundo as chagas da treva e os espinheiros do mal. Essa é a mensagem do livro Inspiração. E para enriquecer um pouco mais a nossa mensagem tão importante, que é Diante do Progresso, eu encontrei no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, o item 7, que é a Lei do Progresso. E tem algumas perguntas que Kardec fez aos espíritos na época e obteve as seguintes respostas. Na pergunta 779, ele diz assim: a força para progredir, áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E a resposta veio: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. A questão 780 de O Livro dos Espíritos nos fornece, em essência, os seguintes esclarecimentos. A lei de progresso se manifesta sob duas formas: o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Pode acontecer que o adiantamento intelectual promova a melhoria moral,
desde que o homem tenha compreensão do bem e do mal. Essa compreensão favorece o desenvolvimento do livre-arbítrio, permitindo que as pessoas façam escolhas mais responsáveis e, consequentemente, mais acertadas. A existência de povos ou pessoas instruídas, mas pervertidas, indica que lhes faltam o desenvolvimento do senso moral, que cedo ou tarde virá. O progresso completo constitui o objetivo. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Dando continuidade, Kardec questiona os espíritos na pergunta 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. E os comentários de Kardec? Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Na pergunta 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem muitas vezes não percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem dos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. E finalmente, na pergunta 785, Kardec questiona: qual o maior obstáculo ao progresso? Eis que vem a resposta: o orgulho e o egoísmo. Caros amigos, finalizo minha mensagem aqui, desejando que todos nós tenhamos muita sabedoria para lidar com as provas da nossa atual existência e paciência para lidar com as questões futuras diante do progresso. Muito obrigada, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.